Boa noite a todos. O nosso grupo vai falar um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio. Alguns dados gerais, então. O infarto, ele é a primeira causa de morte no Brasil e sendo a terceira maior causa de internações no país. Uma das maiores causas de morbidade e mortalidade e, de acordo com alguns estudos epidemiológicos, revelam taxas de mortalidade geral ao redor de 30%, sendo então que metade desses óbitos ocorrem nas primeiras 2 horas e 14% morrem antes de receber algum atendimento médico. O prognóstico, então, desses pacientes, ele vai depender muito da agilidade em alcançar um serviço médico e a eficiência desse serviço em obter a perfusão coronariana o mais rápido possível. Ele atinge, então, principalmente homens e mulheres acima dos 30 anos de idade. E, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 70 mil pessoas morrem por ano de infarto, sendo que nesses últimos dados, desde 2006, revelaram que foram cerca de 300 mil mortes decorrentes dessas doenças vasculares. O infarto, então, ele é a primeira causa, como eu havia falado, de morte, e de acordo com a base de dados do DataSUS, o Departamento de Informática do SUS, ele registra cerca de 100 mil óbitos anuais devidos a essa doença. As dores, então, no peito, desconforto no estômago e a dor no braço esquerdo foram alguns dos diferentes sinais que essas pessoas sentiram. Esses fatores de risco, então, eles podem ser divididos em fatores modificáveis e não modificáveis. Vai depender, então, se o fator pode ser alterado ou não pelo indivíduo. E os principais fatores, então, não modificáveis são a idade, a raça, o sexo e o histórico familiar. Algumas características, então, da idade avançada, homens, raça negra e histórico familiar dessas doenças cardiovasculares aumentam muito o risco de forma relevante. Alguns fatores modificáveis mais importantes são a alimentação desequilibrada, rica então em gorduras, carboidratos, sal e alimentos processados, o uso de álcool, de cigarro e de outras doenças, e as situações recorrentes, então, de estresse e sedentarismo. Aqui, então, eu peguei lá no DataSUS a tabela que é por óbitos de residência, por faixa etária e macro-região de saúde aqui em Santa Catarina, de acordo com os anos de 2016 a 2019. A faixa etária, então, de 15 a 19 anos, aí no Planalto Norte, Nordeste, Meio Oeste, Serra Catarinense e Grande Oeste, Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Alto Vale do Itajaí, no total, então, de 5 óbitos. De acordo, então, ali com a faixa etária, o maior número de óbitos foi, então, de 80 anos a mais acima. Então, o termo infarto no miocárdio, ele vai significar a morte de cardiomiócitos, causada, então, por uma isquemia prolongada, causada por uma trombose sobre uma placa aterosclerótica. Então, nada mais é que é uma necrose de uma parte do músculo cardíaco que causa, então, a falta de irrigação sanguínea ao coração. Vai, então, causar a morte de algum pedaço do músculo cardíaco. E a maior parte desses eventos, ela é causada por uma ruptura súbita e uma formação de trombos sobre placas vulneráveis, inflamadas, ricas em lipídios e com uma capa fibrosa delgada. A menor está associada à modificação dessa placa aterosclerótica. E existe, então, um padrão dinâmico de trombose e trombólise simultaneamente. Elas estão, então, associadas a vasoespasmo, o que pode causar, então, essa obstrução do fluxo e embolização distal, que é um dos mecanismos responsáveis pela falência, então, da reperfusão tecidual, apesar da obtenção de fluxo na artéria acometida.
Então, como já foi citado, o infarto agudo do miocárdio, ele é causado pela morte dos cardiomiócitos por isquemia prolongada. E essa isquemia ela é geralmente causada por uma trombose ou um vasoespasmo sobre uma placa aterosclética. Esse processo geralmente migra do subendocárdio para o subepicárdio, e a maioria dos infartos é causada por uma ruptura súbita e a formação de trombo sobre uma placa vulnerável, inflamada e rica em lipídio. Então, o infarto ele acaba causando uma lesão no músculo cardíaco, que é causado pela oferta inadequada de oxigênio e nutrientes, que leva à obstrução do fluxo sanguíneo e, consequentemente, à necrose. Essa extensão, ela depende de fatores como o calibre da artéria acometida, o tempo de evolução dessa obstrução e também o desenvolvimento de circulação colateral. Na imagem, a gente tem os pontos onde teve a obstrução e também a área de isquemia que é gerada. Então, essas lesões, elas podem ser de 3 tipos: pela isquemia, pela lesão miocárdica e também pela necrose. Quando ela é pela isquemia, ela vai apresentar lesões morfológicas na onda T, e essa onda T, ela tende a ficar mais simétrica, se tornando progressivamente menos suave e com menos ângulo durante a isquemia. E ela também vai ter a mudança de polaridade, que é de acordo com a região do miocárdio onde tiver isquemia, seguindo uma simples regra que a onda T vai fugir da lesão. E a isquemia subepicárdica, ela vai ser representada por uma onda T negativa e a subendocárdica como uma positiva. A lesão miocárdica, ela ocorre numa progressão do processo isquêmico e a repolarização, em vez de prolongar como na isquemia, ela passa a encurtar, criando uma diferença de potencial diastólico. Ali tem a imagem da lesão e embaixo tem como deveria ser o normal. E a necrose miocárdica é o grau máximo de lesão, onde a célula está morta e não vai produzir mais atividade elétrica, que gera uma onda negativa, onde se esperaria no normal uma positiva. Ali na imagem dá de ver que forma um Vzinho bem mais profundo. As complicações. Elas podem ser hemorrágicas, que é associada ao uso de agentes anticoagulantes e antiplaquetários. Ela causa angina pós-infarto, infarto de ventrículo direito, pericardite, falência miocárdica e choque cardiogênico, taquiarritmias supraventriculares, taquicardia ventricular, bradiarritmias, bloqueio atrioventricular total e indicações para marca-passos provisórios e permanentes. Temos dois tipos de tratamento. Tem os tratamentos não medicamentosos e os medicamentosos. O mais importante dos dois é desobstruir a artéria entupida. No primeiro caso, é tratamento não medicamentoso, que envolve angioplastia coronária, que é uma desobstrução mecânica. Ela é inserido um catéter, balão, por meio de uma punção arterial. Tem dois locais, no punho ou na virilha, e é direcionado até o local do entupimento da artéria. Esse catéter é inflado para que seja aberta a artéria. Em seguida é colocado um stent, um dispositivo semelhante a uma mola, mantendo a artéria aberta e normalizando a circulação de sangue. Já os fibrinolíticos são medicamentos para dissolução do coágulo. Essa técnica é indicada somente quando não é possível a desobstrução por angioplastia, pois pode causar hemorragias. Os tratamentos medicamentosos incluem nitratos, que dilatam as artérias coronárias. Dentre os nitratos, a gente pode citar a nitroglicerina, o monitrato de isorbida, dinitrato de isorbida. Temos também o ácido acetilsalicílico, como aspirina, que é indicado para os pacientes com a suspeita de AM, que é um antiagregante plaquetário. Temos também os betas bloqueadores, como
metoprolol, atenolol, propanolol, carvedilol, que através de seus efeitos anti-isquêmicos, antiarrítmicos e propriedades antiadrenérgicas reduzem os danos ao miocárdico e o reinfarto. Temos o clopidogrel e o ticagrelor, que é um uso combinado com o AS em pacientes que receberam terapia trombolítica, demonstrando seu benefício em reduzir eventos cardiovasculares maiores. Temos também os anticoagulantes, como a heparina e a enoxaparina. Ela inibe indiretamente a trombina, utilizando como adjunto a terapia fibrinolítica, que reduz a chance de oclusão do vaso infartado após a administração de agentes fibrinolíticos específicos de fibrina. Temos também os antiarrítmicos, como a mildarona e diltiazem, que são utilizados para controlar os ritmos cardíacos anormais. A presença de arritmias ventriculares potencialmente malignas é causa de alta morbilidade após o infarto agudo do miocárdio. Então, os cuidados de enfermagem. O infarto agudo do miocárdio é uma patologia com alta taxa de mortalidade, de internações, e precisa ter o tratamento iniciado logo após o aparecimento dos primeiros sintomas. Por isso, o enfermeiro que atua na UBS, que é o primeiro local onde vai aparecer esse paciente em cidades pequenas, por exemplo, e também aqueles que atuam nas unidades de urgência e emergência, como as UPAs, precisam estar capacitados para obter esse diagnóstico precoce e poder assistir esse paciente de uma forma organizada, garantindo a segurança e o melhor prognóstico desse paciente. Então, os sinais apresentados, em geral, são dor torácica na região do externo, de alta intensidade e início súbito, que vai irradiar para o braço esquerdo. Pode-se observar ainda sudorese, náuseas, vômitos, palidez e dor epigástrica. Por isso que muitas vezes o infarto pode ser confundido com algum problema no estômago ou a própria dor no estômago ser confundida com o infarto. Por isso que precisa ter avaliar outros sintomas para poder diagnosticar. Então, as primeiras intervenções que precisam ser realizadas pelo enfermeiro após a chegada desse paciente no setor é o eletrocardiograma, que a gente colocou aqui embaixo a imagem, né, de onde são as derivações, onde a gente precisa posicionar, né, os equipamentos, a monitorização cardíaca, coleta das enzimas cardíacas, instalação de oxigenoterapia, e glicemia capilar e punção de acesso venoso calibroso. A equipe deve estar preparada para saber intervir, prestando uma assistência rápida e de qualidade para minimizar os danos e sequelas ou até o óbito do paciente. Um dos cuidados que a enfermagem desempenha ao paciente com infarto está relacionado com o contexto ambiental onde ele está inserido, onde a gente precisa avaliar as influências externas, como a iluminação, temperatura e sons do ambiente, para evitar o estresse desse paciente. Além disso, precisamos observar e registrar as ações realizadas e os sinais vitais como frequência e ritmo cardíaco, que são muito importantes para detectar as complicações. O infarto agudo do miocárdio causa grande impacto na vida do doente e de seus familiares. São necessárias ações que proporcionem qualidade de vida e retorno às atividades diárias. Os cuidados do enfermeiro são essenciais para construir a conduta adequada no cuidado ao paciente com infarto, pois é o enfermeiro quem assume a liderança da equipe e desenvolve a assistência que vai ser prestada. Em situações de emergência, o enfermeiro é imprescindível, pois atua em diversos níveis e tem a responsabilidade de organizar esse atendimento e também de se especializar para poder atuar com ética e humanidade, utilizando seus saberes técnicos científicos. Além disso, um profissional que está habilitado consegue construir um bom vínculo com a família do paciente durante o período dessa internação e com a boa orientação pode favorecer a sua adesão ao tratamento. Para ter sucesso e fornecer conforto ao paciente, o profissional precisa conhecer também a sua cultura, os hábitos e costumes e também a sociedade onde essa pessoa está inserida, atendendo às suas necessidades individuais.
saber estar presente e usar as palavras apropriadas para dialogar e levar as informações, estabelecer vínculos e motivar encontros com a família do paciente. E concluímos, então, que a enfermagem é fundamental no atendimento desses pacientes, desde a sua chegada à emergência até o momento da sua alta, pois a nossa prática é baseada em evidências, buscando sempre o melhor para o paciente. Então, as considerações. Para prevenir o infarto agudo do miocárdio, é preciso praticar regularmente exercícios físicos, ter uma alimentação adequada e cessar o tabagismo. Controlar os fatores de risco, como diabetes, hipertensão arterial e colesterol elevado, são fundamentais para evitar o entupimento das artérias e, consequentemente, o infarto. Além disso, consultar o médico regularmente e realizar exames como eletrocardiograma e ecocardiograma ajudam na detecção precoce dessa patologia.